Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nessa semana nós estamos falando a respeito do capítulo 22 do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos abordar os últimos versos. Diz assim: Eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Há uma preocupação muito grande da minha parte com relação a este versículo. Não vou falar de outros pregadores, mas vou falar da minha preocupação. Eu tenho uma preocupação muito grande com a palavra obediência. Desde que eu era criança, meu pai me ensinou a ser obediente. E uma das palavras que entrou na minha mente continuamente, que eu vejo quase constantemente ele me falando: meu filho, seja obediente. Meu filho, não desobedeça. Então, essa palavra foi incutida na minha mente. E eu, quando comecei a estudar a palavra de Deus, já aos 12 anos de idade, sozinho, por livre e espontânea vontade, eu comecei a perceber que todas as falhas que nós temos na vida, elas estão ligadas à desobediência. Todas as consequências que nós sofremos, seja de enfermidade, seja de multa de trânsito, seja de desemprego, seja de ações de política no país ou no mundo, qualquer coisa, você pode parar e prestar atenção. Todas as vezes que há consequência, e a consequência atinge o coração do ser humano de uma forma poderosa, ou a sociedade, trazendo morte, dor, enfermidade, sofrimento, separação, destruição de lar, você pode prestar atenção que há esta palavrinha ligada aos atos que antecederam essa consequência. A palavra é desobediência. Alguma lei foi desobedecida, algum princípio foi desobedecido, algum ato de fé foi desobedecido, alguma instrução paterna foi desobedecida. A Bíblia diz que o filho obediente, aquele filho que honra o seu pai e honra a sua mãe, ele tem os seus dias prolongados na terra. Então você vê um jovem morrer em consequência de um ato de violência ou ser preso, pode saber, quebrou o mandamento. Toda vez que nós desobedecemos qualquer lei, sofremos as consequências. Nós temos uma lei no nosso país que proíbe o homem beber ou a mulher beber e dirigir. Todo acidente grave, gravíssimo, que traz morte no trânsito, é a quebra dessa lei. Portanto, desobediência traz morte, traz destruição, traz sofrimento, traz angústia. A palavra de Deus, ela é clara em trazer a nós conhecimentos verdadeiros, autênticos, seguros. Esta é a razão pela qual Jesus diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Ela nos posiciona numa condição de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer o que é perfeito. E ele está dizendo aqui: qualquer pessoa que tentar trocar os ensinamentos da palavra que ele deixou registrado para nós e criar outros princípios ou alguns pensamentos diferentes, paralelos a este, que favoreça o homem na sua conduta errada, sofrerá punição de todas as maldições que estão escritas no livro. Você já parou para pensar sobre isso? Que gravidade que é! Tem pessoas que não pensam e criam doutrinas em cima da palavra de Deus que satisfazem a eles próprios e saem ensinando a outras pessoas.
Isto é uma completa loucura. Não podemos deturpar a palavra de Deus, não podemos adulterá-la com pensamentos ou com atitudes humanas. Temos que ler a palavra, pedir a instrução de Deus através do Espírito Santo para ter entendimento dela, comparar a palavra com ela mesma, porque a própria palavra nos instrui. Ela tem textos no Antigo Testamento que estão ligados ao Novo Testamento, livros que estão escritos por um autor e ele é comprovado e esclarecido por outro autor. A própria palavra, ela traz todo o ensinamento que nós precisamos e comprova a sua veracidade. Então é isso que ele está dizendo. E ele completa aqui dizendo: se alguém tirar qualquer das palavras do livro da profecia, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. O que significa? A pessoa não vai viver eternamente com ele. Tirará a sua parte da cidade santa. Ele não vai entrar na cidade santa, Nova Jerusalém. E ele também, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, todas as promessas que Deus faz ao ser humano, todas as promessas de salvação, de purificação, de santificação, de ser arrebatado, de ser levado ao céu, de receber premiação lá no céu, de receber a coroa da vida, tudo isso, os privilégios, os gozos, tudo que está escrito no livro, tudo será tirado da pessoa. Só de trocar um pensamento ou uma expressão. Você está vendo a gravidade disso? A razão pela qual, meu querido, você deve crer na palavra de Deus, a razão pela qual você deve crer em Jesus Cristo e crer em Deus como seu Senhor, como Pai eterno, como Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador único, e crer no Espírito Santo como seu Mestre, é esta a razão. Porque a palavra de Deus nos revela estas verdades. E se nós fugirmos dessas verdades, nós estamos atraindo toda a maldição sobre nós. Não é Deus que vai nos amaldiçoar, somos nós mesmos que nos amaldiçoamos se quebrarmos o ensinamento do Senhor. Então, meu querido, vamos prestar atenção. Disse o Senhor aqui no verso 17: o Espírito Santo diz, e a igreja do Senhor diz: vem, Senhor Jesus. Aquele que ouve a palavra e que também crê em Jesus Cristo, diz: vem, Senhor Jesus. E aquele que está ouvindo a palavra agora, se crer de todo o coração, também deve dizer: venha, porque o Senhor está pronto para dar a água da vida a quem quiser beber, e Ele o fará de graça. Incrível você pensar esse versículo. Está ligado à experiência daquela mulher samaritana que foi lá no poço de Jacó. Jesus estava sentado perto do poço e ela foi com um cântaro para tirar água. Quando ela chegou, Jesus pediu a ela água. E ela disse: o Senhor não tem como tirar a água. Jesus disse: mulher, se você soubesse quem está falando com você, pediria da água que ele tem para te dar, e você nunca mais precisaria voltar aqui. Ela disse: como o Senhor vai tirar água? O Senhor não tem com que tirar. E Jesus então disse: a água que eu te der, ela é a água que vai tirar a sua sede por toda a eternidade. Meu querido, a água da vida, o Espírito de Deus, a comunhão com o Senhor, o pleno conhecimento da eternidade revelada pelo Espírito ao seu coração, tudo isso de graça. Jesus te dá de graça. Ele não vai pedir nada em troca, você não tem que pagar nada, é só você crer. E Ele próprio disse: quem crê verá a glória de Deus. Por que hesitar? Por que ignorar? Será possível
que é mais sábio você ignorar a verdade de Deus e crer nas mentiras humanas? Não seja tolo, abra sua mente, abra o seu coração, peça a Deus: Senhor, me instrua na palavra. Eu preciso muito crer nessa palavra, eu preciso muito confiar no Senhor. Eu não quero passar a minha eternidade sem saber. Eu quero saber onde vou passar a eternidade. E eu preciso da tua instrução. Fale com o Senhor, meu querido. Você vai encontrar a resposta dada pelo Espírito de Deus no seu coração. A palavra de Deus é a verdade e ela nos instrui sobre todos os planos de Deus. E ela está te chamando: vinde a mim, porque Jesus quer te levar para estar com Ele para todo sempre. Mas não será agora, neste momento não. Ele quer que você creia nele. E quando chegar a hora, você ter a certeza de que pode fechar os olhos, descansar nos braços dele e com segurança acordar lá no céu, na presença dele. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus da vida, Senhor. Tu és o Deus da salvação, do amor, da paz, da alegria. Meu Pai bendito, por que os homens hesitam e não abrem os seus corações para o Senhor? Eu não consigo entender. Também não entendo por que alguns aproximam de Ti e depois se afastam. Meu Pai, o tempo está terminando. Jesus está às portas. Eu creio de todo o meu coração, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Em breve o Senhor virá nos buscar para estar contigo para sempre. Oh, meu Pai, faça com que as pessoas Te amem a ponto de ansiar por este momento. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.